O famoso truque de memória. Por Yasemin Saplakoglu, publicado em 5 de março de 2021. Qualquer um pode se tornar um campeão da memória. Crédito da imagem, Shutterstock. Sherlock Holmes se lembra de tudo imaginando que ele está armazenando pedaços de informação em um palácio da memória, uma técnica que se originou na Grécia Antiga. Agora, os pesquisadores descobriram que esse método realmente funciona para criar memórias duradouras. Os usuários da técnica mnemônica, chamada de método de Locke, navegam mentalmente em torno de um lugar familiar, como um caminho ou palácio de Holmes. Para lembrar de uma informação, você deixa cair ao longo do caminho e depois refaz seus passos e pegá-lo. Por exemplo, se você está muito familiarizado com o Central Park em Nova York, você pode imaginar andar por ele, soltar a palavra livro na Boat House, em seguida a palavra garrafa de água, na próxima curva, em seguida a palavra espaço na fonte. Quando você quer lembrar as palavras, você imagina refazer seus passos exatos. Treinando com este método, os melhores campeões de memória do mundo podem lembrar quantidades excessivas de informações, como listas de palavras, séries de dígitos e baralhos de cartas, de acordo com o estudo. Mas o Campeonato Mundial de Memória testa apenas a memória de curto prazo, e apenas um punhado de estudos tem olhado para o cérebro à medida que as pessoas usam esse método para melhorar a memória. Conteúdo relacionado: 6 maneiras divertidas de aguçar sua memória. Reproduzir som. Ficamos fascinados com o desempenho tão extraordinário da memória como mostrado no Campeonato Mundial da Memória, disse a autora principal Isabella Wagner, neurocientista cognitiva da Universidade de Viena. Um dos coautores do estudo, Boris Conrad, pesquisador do Instituto Donders para Cérebro, Cognição e Comportamento em Nijmegen, Holanda, é um campeão de memória em si mesmo. O método do Locke usa lugares ou rotas bem conhecidos como um andaime, ou estrutura para incorporar informações novas e não relacionadas, disse Wagner. A combinação de conhecimento prévio, a rota familiar, e a nova informação é muito poderosa para aumentar a memória, acrescentou. Para avaliar o método de Locke, Wagner e sua equipe inscreveram 17 atletas de memória, ou campeões que foram classificados entre os 50 melhores do mundo em competições de memória, e outros 16 que combinaram os atletas em características como idade e inteligência. Os pesquisadores fizeram exames de ressonância magnética funcional, fMRI, do cérebro dos participantes enquanto pediam que estudassem palavras aleatórias em uma lista. Em seguida, os pesquisadores apresentaram aos participantes 3 palavras de cada vez da lista, e pediram que eles lembrassem se as palavras estavam na mesma ordem estudada anteriormente. Na segunda parte do estudo, eles inscreveram 50 participantes que anteriormente não tinham experiência em mnemônicos e treinaram 17 deles durante 6 semanas para recordar memórias usando o método de Locke. O resto dos participantes estava no grupo de controle. 16 deles eram controles ativos, o que significava que eles eram treinados usando uma tática de memória diferente chamada treinamento de memória de trabalho, e 17 eram controles passivos, o que significa que eles não foram treinados em tudo. Eles novamente escanearam os cérebros dos participantes com ressonância magnética, enquanto realizavam as mesmas tarefas, antes e depois do treinamento. Os pesquisadores também pediram aos participantes que recordem quais palavras estavam na lista 20 minutos e 24 horas após os exames de ressonância magnética. A equipe usou este teste para definir memórias fracas, ou aquelas que poderiam ser lembradas após 20 minutos, mas não depois de 24 horas, e memórias duráveis, ou aquelas que poderiam ser lembradas 24 horas depois. 4 meses depois, os pesquisadores retestaram a capacidade dos participantes de memorizar e recordar palavras. Melhor memória. Como esperado, os participantes apresentaram memória melhor e mais duradoura após o treinamento com o método de Locke do que depois do treinamento com a outra técnica de memória ou sem nenhuma técnica. Os participantes que treinaram com o método antigo mostraram um aumento significativo nas memórias duráveis, mas não uma mudança significativa nas memórias fracas, ou memórias de curto prazo que desapareceram após 20 minutos, em comparação com os grupos de controle. Após 20 minutos,
As pessoas que foram treinadas com o método de Locke lembraram cerca de 62 palavras da lista, enquanto aqueles que foram treinados com o outro método lembraram 41, e aqueles que não foram treinados se lembraram de 36. Após 24 horas, as pessoas treinadas com o método de Locke lembraram cerca de 56 palavras, contra 30 e 21 nos grupos de controle, respectivamente. 4 meses depois, as pessoas que foram treinadas com o método do Locke podiam lembrar cerca de 50 palavras, contra 30 e 27 nos grupos de controle, respectivamente. Além disso, os campeões mundiais da memória e os participantes que treinaram com o método de Locke mostraram atividade cerebral semelhante à medida que memorizavam listas de palavras e pedidos. A equipe também se deparou com algo inesperado. Enquanto os campeões mundiais e os participantes estavam participando dessas tarefas, a atividade em seus cérebros diminuiu em regiões tipicamente envolvidas no processamento da memória e memória de longo prazo, disse Wagner ao Live Science por e-mail. Isso foi um tanto surpreendente para nós, pois o melhor desempenho está tipicamente associado ao aumento do engajamento de diferentes regiões cerebrais, disse ela. Conteúdo relacionado. 10 coisas que você não sabia sobre o cérebro. 5 especialistas respondem: qual é a melhor maneira de melhorar minha memória? 5 maneiras de fortalecer seu cérebro. Em outras palavras, eles descobriram que menos ativação cerebral levou a uma melhor memória, o que pode ser porque o método de Locke leva o cérebro a trabalhar de forma mais eficiente, disse Wagner. Além disso, enquanto os participantes descansavam, aqueles que tinham sido treinados com o método de Locke tiveram aumentos na conectividade cerebral, entre outras razões importantes para armazenar memória de longo prazo. Quase qualquer um pode aprender a usar o método do Locke, disse Wagner. Obviamente, requer tempo e prática regular, e portanto, pode não ser adequado para todos, mas é definitivamente possível aumentar a memória e alcançar um desempenho de memória alto, ou mesmo excepcional. Os pesquisadores não testaram como esse treinamento pode generalizar para outras situações, como lembrar outras coisas além de palavras. Também não está claro se a técnica pode ajudar a aliviar o declínio cognitivo durante o envelhecimento saudável, ou se pode ser útil para prevenir ou retardar doenças, disse Wagner. No entanto, estamos bastante entusiasmados com esses resultados, e uma avenida de novas questões se abre que deve dar aos estudos futuros material amplo para investigar, disse ela. Os resultados foram publicados quarta-feira, 3 de março, na revista Science Advances. Originalmente publicado no Live Science. Yasemin Saplakoglu. Escritor. Yasemin é uma escritora da Live Science cobrindo saúde, neurociência e biologia. Seu trabalho apareceu na Scientific American, Science e no San Jose Mercury News. É bacharel em engenharia biomédica pela Universidade de Connecticut e pós-graduada em comunicação científica pela Universidade da Califórnia, Santa Cruz.